Pronto. Pronto, agora foi. Então, levando em consideração isso, eu ainda quero levantar outro ponto. Como a gente tem muito mais mulheres aqui, acho que são mulheres, né? Gente, vou falar para vocês, principalmente para a galera que está no Instagram. Quem não assistiu essa aula, quem não assistiu essa live, puta que pariu, tá? Porque olha só, o que a gente vai conversar aqui hoje, mano, poderia custar muito caro. Muito caro, porque não tem esse tipo de conteúdo para arquitetura. Não tem. A gente não vê as pessoas falarem sobre isso abertamente por aí, ainda mais numa live. Então vamos lá. Como nós temos muitas mulheres aqui também, quero entrar nesse quesito. Eu ainda vejo também uma vantagem em cima do nome Doma Arquitetura, se a gente considerar que os grandes nomes da arquitetura no Brasil e até no mundo são homens. Vocês conseguem ter essa percepção? É muito difícil que seja lembrado quando alguém fala assim, me diz um arquiteto no Brasil, Oscar Niemeyer. Ah, me diz mais um, Lúcio Costa. Ah, me diz um internacional, sabe? Nunca é uma mulher, a não ser... Me fala aí, uma arquiteta mulher que você conhece que não seja a Lina Bobardi. Assim, a gente conhece, a gente ouve falar, mas não é o nosso primeiro instinto, não é. A Zaha também, mas porque ela tem uma característica de projeto muito forte, muito marcante. Então, é como se ela tivesse se destoado por gritar. Vocês conseguem entender? Porque o movimento que ela gerou, ela teve que fazer tanto barulho no sentido visual, no sentido projetual, que para ela se destacar como mulher, os projetos dela são muito diferentes, sabe? Muito diferentes. Mas quando você fala sobre história e arquitetura, história e projeto, história e design, toda vez que perguntam é o nome de um homem que aparece, não é o nome de uma mulher. Né? Apesar de terem mais arquitetas mulheres formadas do que homens, de fato. E ainda existe o estigma. E a faculdade de arquitetura, design de interiores, a gente tem ali muitas mulheres, pouquíssimos homens, e a galera ainda fala assim, ah, não, será que é hétero mesmo? Ainda tem essa treta aí, né? Então, como que durante a história, se a gente for pensar, como é que foi desenhado esse mercado até antes do digital, a ponto de não ter essa memória de arquiteta, mesmo que seja uma área predominantemente feminina. E aí, quando aconteceu o digital, a gente começou a dar espaço e voz para mulheres. Porque se antes o que estava pautado no livro era muito sobre o masculino, a gente começa a ver mulheres se destacando muito na arquitetura, principalmente através do digital. Por que eu acho que isso aconteceu também? Primeiro porque se deu voz às mulheres. E agora, com o digital, as pessoas se conectam conforme existe afinidade. E toda decisão de compra, toda decisão de fechar um serviço, ela é emocional. Então, se você pensa que antigamente existiam esses grandes homens, esses nomes masculinos, né? E não tô falando que homem não é simpático, tá? Não é isso que eu tô falando, presta atenção. Mas, na comunicação, é muito mais adocicada e emocional quando a gente fala sobre mulher. Vocês concordam com isso? Então, pela primeira vez, a gente vê quase que um empurrão. Oh, gente, vocês ignoram o Chico e o Charney, tá? A gente quase que vê um empurrão para essas mulheres usarem o que elas têm a favor delas dentro do digital e fazer o nome delas. E a Doma, para mim, é um dos maiores retratos do que o digital é capaz de fazer para uma mulher dentro da arquitetura, do design de interiores, enfim, tá? Então, tá fazendo sentido para vocês, gente? Responda aí no chat para eu ver. Quem tá no Instagram, eu vou ficar puta se não for pro Meet, tá? O que vocês estão
fazer no Instagram, gente. Vem tudo pro Meet. Tem mais gente no Instagram do que no Meet. Ridículos, odiei. Então, gente. Então, eu vejo que a Doma, para mim, ela é uma das precursoras aí nesse quesito, porque ela manteve a identidade dela, ela usou muitas das linguagens que não são padrões ou tradicionais, porque quando a gente fala também, né? Porque entenda o seguinte, toda vez que a gente tem um nicho, a gente tem determinados estigmas. E nicho não é uma novidade sobre a internet. Nicho é basicamente a tribo que você se encaixa. A comunidade que você se encaixa. Chico, vem aqui. Gente, vocês me desculpem, mas quem tem filho sabe, né? Eles estão brigando por causa de um pedaço de papel higiênico. Você tá de sacanagem. Puta que pariu. Então, ó, vamos voltar. Se eles latirem de novo, vocês ignoram. Então, essa questão do nicho em si, que vocês já devem ter escutado diversas vezes, você tem que escolher seu nicho, enfim, muitos dos nomes que a gente usa hoje nada mais são do que trazer uma, sei lá, vou florear o que já existe há muito tempo. A questão de se encontrar e se identificar com determinadas tribos, determinados valores, faz com que a gente sempre encaminhe para alguma direção, vá para algum local que faça sentido com aquilo que a gente é e aquilo que nós acreditamos, sabe? Então, quando a gente fala sobre o nicho da Patrícia em si, em específico, e levando em consideração a arquitetura, é óbvio que o nicho da arquitetura a gente tem um estigma. Tanto o nicho da arquitetura em si, quanto quando falamos sobre empreender, porque a Patrícia, ela é arquiteta, mas ela é empresária. Entende? Que o empresário, o que sustenta a Patrícia arquiteta é o guarda-chuva empresário. Então, o que poderia se esperar dela de um local onde ela saiu, né? Que a história da arquitetura desenhou um espaço mais masculino, uma área onde as mulheres tinham que gritar muito para ter voz. Eu acredito muito que se esperava que a Patrícia fosse, sei lá, entrar nesse caminho de se encaixar nessa caixinha para conseguir entrar. Só que ela foi totalmente no lado oposto. Porque talvez uma pessoa lá na época que ela começou poderia começar assim, então eu vou me trazer até um posicionamento e uma forma de me mostrar até mais masculina, com terno, com, sei lá, sabe, cheio de joias, enfim, para poder entrar nesse local. E a Patrícia, ela foi totalmente contrária, ela foi para as cores, que não tem nada a ver. Então, por isso que eu acho que ela também cria esse rompimento dentro do nicho em si, do que se esperava que ela fosse fazer, do que se esperava, o que ela iria ser, né? Então, nesse caminho da Patrícia em si, eu vejo que, diferente do que se esperava, por ela ter escolhido o caminho da essência do que ela é, da identidade dela, do que ela acredita e o que faz sentido para ela, isso gerou uma aproximação na área da arquitetura com o cliente que antes era super elitizada. Então, a linguagem era muito difícil. A forma como a representação do projeto era feita quando não tinha render e usava papel, enfim, era mais complicado de se visualizar. E ela veio na contramão. O tipo de conteúdo que a Patrícia, ela cria desde o início dela no digital, desde o início dela como arquiteta, quando ela começou a fazer esse tipo de estratégia para captação de cliente, sempre foi, anotem isso, viu? Sempre foi a coisa mais chave de ouro para a criação de conteúdo quando a gente quer captar cliente. Ela simplificou. Gente, a Patrícia, ela é uma ótima simplificadora. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Além dela, qual é o perfil da Patrícia? É Doma Arquitetura o Instagram? Vem cá, vem aqui aparecer. Depois vocês mandam aí o perfil da Patrícia. Ui,
esse Cucunha quer participar da live. É esse mesmo, esse perfil aí. E outra coisa, hoje a gente sabe, né, que é muito difícil também construir uma empresa, uma marca dentro do digital, falando de um nome um pouco genérico, né? Porque hoje destacar o seu nome, a sua personalidade, o que você é dentro do seu negócio, fica mais fácil de se conectar com as pessoas. E a Patrícia, desde o início, ela conseguiu bancar não só o nome da Doma, como o nome dela em si. Tem gente que não conhece a Patrícia aqui, gente? Tem? Acho que todo mundo conhece, né? Depois eu vou compartilhar uns trem aqui com vocês. Então, gente, tá fazendo sentido pra vocês? É porque às vezes eu fico com medo de vocês estarem se perdendo. Tá, né? Então vamos continuar. Ai, que legal, tá subindo uns negócios aqui do lado assim. Ah, não gosto de coraçãozinho, eu gosto que escreve o que fala, mas tudo bem. Tá bom, vou continuar. Então vamos lá. Então, quando a gente fala sobre a jornada da Patrícia dentro da criação de conteúdo, voltei. Voltei. Então tá. Beleza, vamos lá. No Insta tava ativo, mas caiu aqui a internet, não sei por que não. Vamos lá. A Patrícia, ela simplificou não só o entendimento para a pessoa leiga, para aquela pessoa que tem um nível de consciência baixo, aquela pessoa que espera aprender algo na casa dela, mas também entender como as coisas funcionam. Então, se você entra no perfil dela, depois a gente vai entrar em alguns posts específicos. Mas se você entra, deixa eu colocar para gravar, senão o Márcio vai me matar. Calma aí, galera. Aí, já nem sei mais onde que grava. Ô, caralho. Vocês estão se sentindo uma idosa às vezes, não sabendo como que faz as coisas? Ah, é péssimo, né? Ah, ele não parou, né? Show, perfeito. Perfeito, senão depois eu ia apanhar, gente. Então vamos lá. É, essa simplificação que ela fez, né, que ela conseguiu trazer para o público em geral, fez com que as pessoas se conectassem muito com ela, porque era como se ela fosse aquela professora que vocês gostam muito, porque ela não traz conteúdo difícil, ela simplifica de uma forma visual muito simples e fácil de entender e de perceber. Então, é como se a gente começasse a se tornar muito íntimo da Patrícia. Então, quando a gente fala sobre a criação de conteúdo para captação, o que vocês têm que ter em mente, né, para captação de clientes, de projeto, é que sempre você precisa estar ligado que, primeira coisa, o nível de consciência da pessoa que vai te contratar, do serviço que você vai prestar para ela, é um nível de consciência muito baixo. Então, aquilo que parece idiota para você não é idiota para outra pessoa. Tanto é que, deixa eu até abrir um conteúdo da Patrícia aqui para mostrar para vocês. A Patrícia postou essa semana um conteúdo idiota para nós, sabe? Nós que somos profissionais. Mas pro objetivo dela, pro público-alvo dela, faz muito sentido.
Então, vocês conseguem perceber também que muitas vezes a gente está no perfil da Patrícia, algumas pessoas usam o perfil dela como estudo para entender projeto. O público dela também é arquiteto, tanto que nós conhecemos elas, nós também temos acesso ao tipo de conteúdo que ela produz e gostamos, mas ela não quer falar com você, querida. Ela não está falando com você. E em momento nenhum ela tá gerando conteúdo ali para que você fique feliz pelo conteúdo que ela tá te mostrando. Não. Tanto é que o conteúdo que ela posta sempre é muito raso. Pra gente é como se fosse, tipo, pra quê? O conteúdo que ela postou, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ih, caralho. Calma aí que eu vou achar, calma aí. Achei que tinha sido ontem, mas não foi não. Sensacional, eu também já pensei nisso, do quanto parece bobo pra gente, porque trabalhamos na área, mas para quem ela quer atingir é uma baita sacada. Chico, vem aqui. Vem aqui. Chico, vem aqui. A Patrícia, quando ela fala e faz o conteúdo, ó. Olha aqui, gente. E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior que me pega? O conteúdo dela é tão básico, tão bobo, e vocês não fazem. Que lindo, gente. É tão idiota. É óbvio que existem. É óbvio que existem, tipo, questões que, principalmente para quem está começando, não tem um projeto executado. Mas aí a gente tem o render para isso. Porque no render a gente consegue fazer conteúdo também em cima daquelas imagens, né? Mas é tão básico. O tipo de informação que as pessoas querem ver, que o público-alvo quer ver, é tão pequeno, eles querem saber que cor que eles vão usar, que cor que é legal. Eles querem saber que almofada que fica bacana. Sabe? As pessoas nas redes sociais não querem uma aula complexa, cheia de termos técnicos e ver como dominamos coisas difíceis. Elas querem se entreter. É exatamente. A gente vai falar daqui a pouco sobre funil de conteúdo. Que eu odeio ficar falando sobre esses termos, eu odeio isso que fica. Eu tenho certeza que quem já pegou algum cursinho aí de marketing, alguma coisa, já viu essa caralha de funil de conteúdo. Eu odeio me apegar nesses termos, mas o funil, ele é um retrato do que é a rede social. Então, poderia ser um funil, poderia ser uma pirâmide de cabeça para baixo, enfim. Para vocês só entenderem o contexto, né? A gente vai falar sobre isso depois. Mas a questão toda em si é que é isso. As pessoas estão dentro da rede social ali para desligarem os 2 neurônios que elas têm. Elas não querem ficar pensando muito, ou ver um vídeo muito extenso a ponto de no meio elas se perderem ou ser muito difícil, elas não querem isso. Só que aí, Carol, falando, só exemplificando sobre o funil de conteúdo, a partir do momento que o funil, a boca dele, é a captação. Então, as pessoas que entram em volume ali no seu conteúdo, elas vão demandar esse tipo de conteúdo de entretenimento. Conforme essa pessoa vai descendo no funil, ela vai demandar um pouco mais de ser específico. Porque ela só vai comprar de você, ela só vai fechar o seu serviço a partir do momento que ela entende o entreter, se ela sente mais vontade de acompanhar e saber e entender sobre o que você faz, e depois que ela se conecta com você e toma uma decisão de fechar um serviço, de compra, que é muito mais emocional do que racional. Então, a pessoa vai descendo. Então, a gente tem os conteúdos mais simples. O da Doma é um conteúdo simples, que está lá no topo do funil. Seria esse daqui, tipo, que ela postou. Ó, não era esse que eu queria mostrar. Vocês viram do pen... Ah, achei.
altura ideal do pendente. Esse, vocês viram? A altura do olhar. Se a luminária estiver mais baixa, com uns 40, 50 centímetros livre da mesa, provavelmente vai atrapalhar a conversa. Metade da cabeça pode ficar cortada, ainda mais se forem pessoas altas. Mas e se o pendente for... O que é esse conteúdo dela? Ela falando a altura do pendente. Joga aí no Google, pergunta a altura do pendente, vê se você não acha. Só que aí, dentro desse conteúdo dela, tem a identidade dela, a linguagem dela, as cores do projeto dela, coisas que são totalmente referentes à identidade que a Patrícia tem. Sim, primeira coisa que aparece, uma medida super universal, é uma coisa boba, idiota quase. Muito básico. Só que a Patrícia pega esse entreter dela lá no topo do funil. Então, a gente tem o funil assim, né? No topo, a gente pega o entreter. E quando a gente desce para o meio, o que é aquele conteúdo mais completo, mais denso, que vai atrair a pessoa que quer entender mais sobre, a Patrícia não usa o Instagram, ela usa o YouTube. E aí, a gente também precisa entender um pouco sobre as diferenças das plataformas. O Instagram, ela é 100% uma plataforma de conexão e conversão de vendas, né? Então, lá, principalmente para quem está começando, as ferramentas como Stories, principalmente Stories, tá? São ferramentas para você gerar uma conexão e uma emoção ali com o público. Coisa que, inclusive, se vocês forem lá no Instagram da Patrícia agora, vocês vão ver que ela não posta Stories. Vocês já perceberam isso? Ela não posta Stories porque o Stories, ele tem uma função de gerar essa conexão, reforçar a sua autoridade e fazer com que a pessoa entenda e dê valor para aquilo que você está fazendo a partir do momento que ela te entende como autoridade. A Patrícia precisa disso? Não, porque ela já é há anos. Então, se você vai lá no perfil dela, ela posta 1 stories, 2 stories por dia. Isso quando posta. Ela não se expõe. Isso quando ela quer falar uma coisa sobre família, mas é uma coisa muito rasa. Ela, quando estava envolvida em polêmica, ela postou um vídeo e ela nunca mais falou sobre isso. Então, essa etapa que diferencia aquilo que nós somos, o que nós estamos construindo, daquilo que a Patrícia já construiu, é o que a gente mais precisa fazer, que é a conexão e a criação de autoridade. O conteúdo da Patrícia, que é denso e que traz conteúdo mais um nível superior para as pessoas que querem entender um pouco mais, voltado para o público-alvo dela, que não são vocês e nem eu. É lá no YouTube. Gostamos de assistir os vídeos dela para... Enfim, já virou meme porque tinha um micro-ondas lá embaixo, na bancada, sim. Mas se vocês assistirem os vídeos da Patrícia, vocês vão ver que até a linguagem dela, presta atenção, a linguagem dela vai totalmente ao oposto do que se espera de uma arquiteta. Porque se pega um estigma bem de que arquiteto é pomposo, que arquiteto é o sabichão, que a gente tem informação, enfim. E aí você chega lá e a Patrícia faz 90% do tempo uma coisa que uma professora minha quase me reprovou em projeto, porque eu fiz numa apresentação minha. Se você assistir um vídeo da Patrícia, conta quantas vezes ela fala sobre objetos ou sobre coisas no diminutivo. A linguagem dela é totalmente íntima. Ela não é técnica. Então ela fala, a gente colocou essa almofadinha, a gente fez essa iluminaçãozinha, sabe? A linguagem dela é muito próxima, é muito íntima.
Então, ela não vai de encontro do que se espera de um arquiteto que usa terno e salto. E o que faz, não estou falando vocês saírem e falar, agora eu vou soltar meu projetinho. Não, não é isso, é a identidade dela. Só que o que eu quero que vocês entendam é, ela quebrou aquela parede que existe entre o cliente e o arquiteto. Se vocês assistirem os vídeos no YouTube que ela mostra, ela não chega a falar coisas muito técnicas, coisas que nós, como consumidores, iríamos gostar de saber, mas ela explica de uma maneira muito simples para uma pessoa leiga, até na forma de falar, até nas comparações que ela faz. Então, quando ela vai fazer uma comparação, ela dá um exemplo de algo que tem na casa do espectador para o espectador entender. Então, a linguagem, a forma como ela se porta e outra, o bate-papo que ela tem é muito informal, gente. Olha como que ela começa os vídeos. Ela começa rindo, como se ela tivesse, sei lá, nem sei se ela é tão feliz assim. Às vezes eu posso até ficar um pouco irritada, mas assim, você se sente descontraído. Você não tá ali duro falando com uma pessoa. Olha só, gente, agora eu vou mostrar um projeto que a gente executou e a gente tem ali uma bancada, sabe? Não, porra, eu tô vendo que tem uma bancada ali. Não é pra você falar assim, você acha que eu sou burra? Eu tô vendo a bancada, mas me fala, por que você escolheu essa bancada? E outra coisa que tem nesses vídeos, né, dela, é história. Ela conta o porquê. Por que foi executado assim? Por que o cliente quis essa bancada? Como que é a vida desse cliente? Pô, um cliente comprou um apartamento de 30 metros quadrados que vai morar com um filho no meio de São Paulo e eu tive que fazer uma cama que não passa a minha cabeça. Eu tenho que explicar, sabe? Então, ela amarra coisas íntimas da história do cliente dela às soluções que ela encontrou de forma simples, sabe? Sempre achei ela com carisma, né? Nunca tinha observado. Ela é carismática, mas assim, não é porque ela tem uma personalidade. Eu acho que ela é meio sanguínea, assim, porque ela é. E também, assim, ela é igual a Carol, minha amiga. Tipo, 6 horas da manhã tá rindo e eu quero matar ela. Enfim, é isso. Mas não é. Eu vou pegar o seu rabo, vou torcer ele até você virar uma Blade. Mas não é só carisma, sabe? Não é sobre a personalidade dela. Não é porque ela tem essa personalidade que você que é mais introspectivo ou que não gosta, como eu, de ficar dando bom dia para todo mundo 6 horas da manhã rindo e perguntando o que você vai fazer no dia. É porque a identidade dela tá impressa ali e ela coloca aquilo dentro do vídeo. Tudo numa narrativa, numa história, numa aproximação com o observador, sabe? Então, é isso. Assim, basicamente, o que eu queria que vocês entendessem é que as coisas não acontecem de forma instintiva, sabe? As coisas não... A forma como as pessoas que têm resultado, fazem o que fazem, não é porque elas chutaram, tiraram da... Não é, sabe? É porque a pessoa, ela tá entendendo como que é a linguagem que o público que compra o projeto dela gosta de assistir. E na arquitetura, gente, o público, em geral, ama saber sobre arquitetura. Irmãos à Obra é o maior case de programa assim, que já teve nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê principalmente quem está começando com dificuldade de criar conteúdo para fazer essa captação, lembre-se que é sempre o básico. Você não está fazendo, a gente chama isso também de maldição do conhecimento. Você acha que o que você vai passar para a pessoa é tão bobo que você não passa porque a sua consciência está tão alta
E para você é tão bobo que você não consegue enxergar que a especialidade e aquilo que você tem que estar aqui no topo é muito para outra pessoa, sabe? Então, a Patrícia faz isso muito bem, ela entende as dores básicas da audiência dela, sabe? E, para a gente fechar esse primeiro bloco, tá fazendo sentido para vocês? O que vocês estão achando? Comentem. Só para dar uma respirada também, fala aí. A gente basicamente fez uma análise, né, de como a Patrícia faz a dinâmica, assim, sabe? Resumo de 3 páginas. Porra! Dá-lhe mão para escrever, hein? Carai. Comentem, gente. Falem. Vou só ver um trem aqui. Eu não sei o que esse povo tá fazendo no Instagram. Não sei, vou desligar a live do Instagram, vocês vão ver. Ó, então vamos lá, vamos continuar, já que vocês não querem falar. Tudo morto aí, né? Espero que pelo menos esteja prestando atenção, né? Fiquei refletindo que essas informações sempre tive receio de fazer. Não é direcionado para o arquiteto. Direcionado para o arquiteto são coisas muito, muito técnicas, muito a fundo. Tipo, vamos pensar num armário, tá? Para ficar legal, para a gente ter uma visualização um pouco mais ilustrativa. Se a gente está fazendo um armário de banheiro, quais são as especificações que você precisa falar para o seu cliente? E quais são as especificações que você precisa falar para quem vai executar? Divide isso em 2 categorias. Para o seu cliente, você vai explicar para ele o seguinte: olha, a gente optou por fazer dessa maneira aqui, porque na lateral a gente vai ter 2 gavetas menores. Essas 2 gavetas menores vão facilitar para você pegar, colocar uma escova de dente, algumas coisas mais pequenas do dia a dia, para a mulher fazer uma skincare, enfim. Na gaveta de baixo, a gente optou deixar ela maior, porque o secador tem mais ou menos uma dimensão X. Então, aquela gaveta maior que a gente coloca ali no banheiro, ela precisa ser mais ou menos desse tamanho X e por Y, porque o secador vai caber ali, você vai ter um lugar muito legal para colocar um secador. Só nessa descrição de 3 fucking gavetas, você já criou um conteúdo, porque você vai explicar para ele o porquê que você fez a escolha dessas 3 gavetas, por que as 2 primeiras têm uma dimensão e a última tem outra. Aí a gente vai para o lado, temos 2 portinhas. Aí o cliente, na cabeça dele, fala: putz, mas eu queria mais uma gaveta, eu não gosto de porta, cara. Aí você já tem outro conteúdo, que é: nessa parte aqui, a gente teve que optar por 2 portas. Por quê? Porque a gente tem o sifão. Tá vendo esse sifão aqui? É uma estrutura para a gente levar para o esgoto tudo aquilo que está vindo ali na sujeira que você limpou da sua cara e desceu pelo ralo. E acontece que se eu colocar uma gaveta aqui, a gaveta não vai. A gente pode até achar uma outra solução, colocar uma báscula para ficar com um design parecido com uma gaveta, mas não vai ser uma gaveta. Outro conteúdo. Você está explicando por que não se usa gaveta debaixo do sifão. Isso é o que você está falando para o público, para a audiência, para quem vai comprar o seu serviço. Quando a gente está falando sobre um conteúdo que vai para um arquiteto, né, que é diferente desse conteúdo que vai para a captação, como que eu iria explicar isso? Ó, aqui a gente está fazendo uma gaveta de não sei quantos centímetros, né? Vamos dividir essas 2 etapas. A gente dividiu em 3 partes. O MDF foi X, Y. A gente usou gaveta no trilho tal. A gaveta de baixo, que é maior, no outro trilho, por conta do peso. Na lateral, a gente fez um puxador cava, porque ali a gente pode ter um aspecto mais minimalista. O tipo de dobradiça que a gente usou foi tal. O montante que a gente deixou na lateral. Entendeu qual é a diferença do conteúdo? Sabe? A diferença do que é técnico para o arquiteto, o que é
informação para um cliente? Fez sentido para vocês? E tem outra coisa também. Nessa questão de conteúdo para o cliente, não coloca. Nossa, isso aqui, calma aí, que eu vou até respirar, porque quando eu vejo isso, dá vontade até de. Jesus do céu. O cliente não quer ver o desenho técnico que você postou no feed. Ele não entende aquela porra, velho. Não entende. Ele não, além de não entender, você tá mostrando uma coisa para ele que quase assusta. Sabe? Acho que mostrando render ajuda, sim. Fazer uma animação com render, uma animação que eu tenho visto muito, que é do Canva, que é tipo assim, você pegar uma bolinha e uma setinha que vai para cima e para baixo para fazer a dimensão, e aí você narrar, contar uma história por cima para poder explicar. Existem várias formas de criar esse conteúdo, mesmo que você não tenha nenhum projeto sendo executado, sabe? Aí, sobre o que eu estava falando do post com uma vista. Ai, gente, puta que pariu. Você quer me estressar, ver um corte no feed ou uma pessoa postando: olha aqui a tela do meu projeto executivo. Foda-se, velho, o cliente não quer ver isso. Ele se sente mais confuso e mais burro do que, de fato, gera desejo, entendimento ou conhecimento para ele. Principalmente o desenho técnico, quando a gente está falando das plataformas, eu vejo muita gente postando stories da tela, assim, do projeto executivo. Isso é bonito para o arquiteto ama. Mas você quer o quê? Arquiteto ou você quer cliente? Não estou entendendo. Sabe? Então, tomem cuidado. Não é para ser técnico, não é para ir para esse lugar. Você pode mostrar a técnica, você deve mostrar ela. Só que é simplificar, é o que a Doma faz. Simplificar. Acredito que às vezes a gente fica querendo impressionar os concorrentes do que captar clientes. Não, gente, pelo amor de Deus. Esquece esse negócio de concorrente, tampa o olho de vocês, compra aquele negócio de cavalo, olha só pro seu, não olha pro lado, velho. Não olha, porque a energia que se gasta com isso não coloca o dinheiro no seu bolso, cara. Não rola, não fecha o contrato. Tá? Muitos dos meus seguidores são pessoas da área de arquitetura justamente porque eu fazia muito desse conteúdo. Exato. Ó, assim, eu não posso afirmar, né, mas outra pessoa que fazia muito esse tipo de conteúdo, eu vi ela parando, foi a Marília. Não sei se vocês conhecem, a Zimmermann. No início, ela postava muito de conteúdo técnico, de compartilhar essas informações, tá? E ela não posta mais. Porque o perfil dela ficou lotado de arquiteto. E arquiteto não compra projeto. Né? A Paola Cury também postava um pouquinho, mas ela nunca foi tanto. Mas a Marília sempre compartilhou muito. Senti saudade de conteúdo dela também. Também sinto, porque eu acho que ela tem um cuidado com o escritório dela que ela deveria compartilhar. Com os processos, com a forma de entrega, projeto executivo, enfim. Mas o objetivo, qual é o seu objetivo? Sabe? O objetivo dela é ter clientes, não é ter arquiteto olhando o trabalho dela. Se daqui a um tempo ela quiser ter esse público, ela vai ter que mudar a linha editorial dela. Né? Então, é a mesma coisa para quem trabalha com 3D. Tem que tomar cuidado com o tipo de conteúdo que você está postando, senão você vai ficar atraindo pessoas que querem projeto. E do que adianta você ter 10 mil seguidores se você não fecha nada? Não adianta pra porra nenhuma. O que adianta viralizar? Não adianta nada. Número não significa
Nada. Então, assim, se desprendam disso, principalmente em relação a números. Não fiquem querendo fazer as coisas para viralizar, porque não dá certo. Acaba com o seu perfil, você não tem cu para sustentar quem chega. Então, assim, as coisas não acontecem, as coisas a gente constrói. Tá? Lê, como que faz com conteúdo se o meu Instagram for para conseguir cliente final e para imagens? Então, você quer projeto e 3D, né? Vê se eu entendi. Então, para mim é um assunto polêmico. Eu já fiz isso, né? Bruna faz isso. Algumas pessoas devem fazer isso. Eu só tomei no cu, no caso. Gente, não é impossível. Só que você tem que entender em qual momento da vida você está. No início, a gente abraça qualquer gato morto que tá, sabe? Que tá no chão jogado. Então, ó, a Bru, ela deve trabalhar com 3 coisas, né? É. Eu quero saber que dia que você vai abrir mão de alguma coisa aí. Gente, é dolorido demais. Porque sabe qual é a questão, né? Aqui, agora, isso aqui é uma aula, mas também é um bate-papo e eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Qual é o ponto para mim? Quando eu me formei, eu meio que estava desesperada, então eu queria atirar para todo lado. Primeiro porque a água bateu na bunda e eu tinha que me virar. Então, eu tinha muito medo, presta atenção nisso. Eu tinha muito medo de perder as oportunidades. Então, tudo que aparecia, eu queria abraçar. Só que a conta no final do mês, mesmo que financeiramente fosse legal, a conta de saúde, de relacionamentos, de cuidado comigo mesma, de sono, de atividade física, de alimentação, não fechava. E o que acontece no final disso tudo quando essas contas não fecham? Em algum momento você explode. E qual é o problema de explodir? Do que adiantou você aproveitar todas aquelas oportunidades se no momento que você explode você tem que parar? E as oportunidades que viriam naquele local, naquele momento, você também não conseguiu abraçar, porque você se explodiu. Sabe? Então, eu acredito, o que mais me irrita nessa questão de. É porque, assim, eu trabalho com digital, trabalho com educação, mas eu não gosto de muita coisa que acontece por aí, enfim. Papo por outro dia. Então, eu não acredito na fórmula mágica que as pessoas tentam vender, e eu não acredito que todo mundo está no momento exato para, sei lá, chegar onde as pessoas falaram com você que você vai chegar se você assistir um curso online de 3 dias. Sabe? Então, para mim, é basicamente irreal que você diga isso para uma pessoa e que eu sei que é polêmico e sei lá, enfim. Foda-se também. Tô pagando advogado também. Você me mandou advogado. Gente, pelo amor de Deus, ainda tô no Instagram, mas enfim. Eu acho. Vou me controlar. Parei, gente, parei. Mas qual é a questão? Me bota no paredão. Mas não é, gente. Qual é a questão? Depende muito de qual momento você tá na vida. Se existisse uma fórmula, ela custaria muito caro. Mas não tem. E cada pessoa tá num momento. O que é sólido
sólido de verdade, que constrói, é o conhecimento. Mas depende do momento que você tá, sabe? Então, no início da faculdade, eu queria pegar tudo. E eu precisei passar por esse momento também para entender quais eram os meus limites, os meus valores, o que eu iria priorizar. É óbvio que se você tiver alguém para falar assim com você, aqui, ô fulana, não faz essa merda que eu fiz, não. É maravilhoso. É perfeito. E você escuta essa pessoa e você se livra de muitas coisas, sabe? Mas você precisa se estruturar a ponto de um momento você fazer uma escolha, sabe? Porque essa questão dos dois perfis para duas coisas totalmente diferentes, você gasta muita energia para fazer duas coisas e essas duas coisas não andam para frente, elas andam em passo de formiguinha. Sendo que ao ponto que você foca sua energia em uma coisa só, você vai muito longe e em algum momento aquilo estabiliza. E não precisa mais da energia que você gastava para continuar rolando. Então ela roda por si só, ela acontece por ela mesma. E aí você foca em outra coisa. Entenderam? Quando a gente fica olhando para muitos lugares ao mesmo tempo, produzindo conteúdo para X e depois para Y, a gente fica como se fosse um ratinho naquele negócio assim, rolando. Mas você acha que você tá gastando muita energia para rolar, fica rolando ali, mas você não tá andando, você só tá rolando. Sabe? Então, assim, depende do momento de vida que você tá, às vezes é necessário, mas em um momento você saiba que você precisa escolher e que você vai ter que escolher. E escolher uma coisa agora não significa abrir mão de algo para sempre. Significa que você vai escolher aquilo agora até aquilo. Filho, Chico, então, até você conseguir se estabilizar o suficiente para focar sua energia em outra coisa. Então, entender que existem momentos para algo, focar até aquilo ali girar, depois você vai para outro lugar, entendeu? E aí você conquista mais uma bolinha. Aí estrutura essa bolinha, depois você pula para outra e vai estruturando, criando bases sólidas. Porque se você não deixa essa base muito forte, uma hora ela despenca. Sabe? Então, tomem cuidado, tá, gente? Não fiquem apavoradas e nem achando que as coisas não acontecem só para vocês. Não. É porque existe você entender como as coisas funcionam, seguir o processo, entender o passo a passo da vida em si e aceitar que essa jornada vai acontecer dia após dia, mas a ponto que você tá focada em algo que faz sentido e que você não tá disperso em vários pontos, sabe? Fez sentido para vocês? Não tem como focar 100% em tudo, gente. É impossível. Humanamente impossível. E nossa senhora, eu já fiz, nossa, eu nem dormia, gente. Nem dormia, isso fez muito mal para mim, não é legal, não compensa, tá? Sim, eu também acho que todo mundo passa por isso, né? Eu acho que principalmente eu também já romantizei demais não dormir, gente, demais. Eu achava que era Nossa, eu achava que era assim, o pico da produtividade. No final não estava produzindo merda nenhuma, porque meu corpo não funcionava direito, não tinha como. Então, foquem, porque é muito mais fácil ir mais longe quando você está focado. Deus me livre, agora a coisa mais preciosa da minha vida agora é o meu sono. Se alguém mexe no meu sono, eu fico bem irritada. De jeito nenhum. Eu também postava stories de madrugada, coitada, de vontade de pegar aquela Letícia e socar a cabeça dela na parede e falar: minha filha, você é maluca.
E o cliente não acha bonito, não, ele fica preocupado, sabe? Isso também é outro ponto, assim, que até que ponto a gente vai, sabe, nas redes sociais, no conteúdo, sabe? De vou postar, eu trabalhando até 3 horas da manhã, qual é a percepção que o meu cliente está tendo quando me vê postando isso, né? Então, assim, mas olha só, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Vocês viram a polêmica do Pablo Marçal? Gente, o que é? Meu vizinho deu um grito aqui agora. Vocês viram a polêmica do Pablo Marçal? Não? Vocês sabem quem é? Vocês sabem? Aquele coach que levou a galera lá pro pico, aí teve que ir bombeiro. Vocês já viram? Tá. Sim, infelizmente sei, Enfim. Gente, meu advogado não aguenta ele, não. Calma aí. Não vou falar, não. Calma aí, meu advogado não aguenta ele. Vamos com calma. O que eu quero falar com vocês será que caiu uma internet? Caiu não, né? Porque a Bruna tava parada, ela é meu parâmetro. Então, seguinte. Por que eu comentei dele? Ele é uma pessoa que leva todo o conteúdo dele para o extremo, tá? Quem não conhece, dá uma pesquisada depois no TikTok, que vocês vão ver os memes que estão rolando agora. Nossa, gente, não, meu jurídico. Não, gente, pelo amor de Deus, nem brinca com isso. Enfim, ele leva tudo para o extremo. Então, ele levou essa galera lá no pico de não sei aonde, e aí deu algum BO lá e tiveram que ir bombeiros atrás. Eu acho que foi ele também que teve um funcionário que faleceu. Se alguém ouviu essa história. Que teve um funcionário que faleceu numa corrida, numa maratona, enfim. Sim. Então, ele teve esse negócio do falecimento também. E aí, depois ele escreveu o nome do menino no tênis dele, de homenagem, na sola. Enfim. Por que eu tô falando isso? A gente falou sobre dormir tarde, né, e tá trabalhando, enfim, que para mim é uma característica insana. E a comparação que eu quero fazer com o Paulo Marçal é que vocês entendam que existe também público para insanidade. Só que tudo aquilo que você posta, que você compartilha dentro do Instagram ou dentro das redes sociais, é uma forma de você demonstrar para os seus clientes quais são os seus valores. Vocês concordam? Então, quando você posta 3 horas da manhã, você está indo para algo que não é saudável. E as pessoas, mesmo que elas não sejam vida fitness, enfim, elas sabem que não é saudável, sabe? Só que existem pessoas que podem ser clientes de vocês que acham legal que você esteja acordado 3 horas da madrugada. Tanto é que o Pablo Marçal tem público. Senão ele não teria. Então, a questão da nossa marca pessoal, que é algo que a Patrícia tem muito também, é sobre encontrar aquelas pessoas que se identificam com aquilo que você propaga. Então, a galera que foi no pico com o Pablo Marçal, assim como os bilhões, sei lá, milhões de seguidores dele, que foram, eles se identificam com aquilo. Então, qual tipo de cliente você vai atrair quando você posta que está trabalhando 3 horas da madrugada? Aquele cliente que vai se sentir à vontade de mandar mensagem 3 horas da madrugada. Gente doida. Gente maluca. Oh. O microfone tá Então, gente,
Exatamente isso, é toda a ação que você faz, tudo que. Uma frase que marcou muito meu ano passado foi que a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. E as pessoas percebem isso. Consequentemente, você vai atrair aquelas pessoas. Se você posta uma coisa de madrugada, o cliente vai se sentir na liberdade de estar lá. De mandar mensagem de madrugada, no domingo, enfim. Então, assim, tudo precisa estar alinhado. É por isso que eu também não acredito que exista, tipo assim, a pessoa CPF e a pessoa CNPJ e que isso não se entrelaça em muitos momentos. Porque se você não estiver bem, a sua empresa não vai bem. Se você não. Se os valores que você tem como pessoa física forem uns, você não consegue mudar os valores para ser uma pessoa jurídica. Aquilo ali está entrelaçado. Consequentemente, você vai atrair e captar clientes que estão alinhados com aquilo ali. Entendeu? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar dentro dessa captação de conteúdo da Patrícia para vocês é como funciona, como que é, qual é a identificação que acontece para que a pessoa feche um serviço com ela, a forma como ela se comunica, a simplificação das coisas e o conteúdo que agrega valor para a audiência a partir da explicação simplificada, sabe? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Gente, tô com vontade de fazer xixi, meu Deus. Calma aí. Nossa, vocês falaram que eu não vi. Ainda não acredito que tem gente que paga pra assistir ele. Gente, paga. E caro, viu? Puta que pariu. Ai, gente. Semelhante atrai semelhante, exatamente. Eles respeitam os profissionais que impõem limites, com certeza. E outra coisa também, né? Que eu não sabia quando eu comecei a trabalhar com projeto, com 3D, enfim, que a gente também pode demitir clientes, vocês sabiam? Ah, eu demiti já. A demissão, ela tem duas vias. Duas vias. Ele pode demitir, você pode demitir ele. Porque clientes sem noção também, para a saúde, não faz nada bem. É maravilhoso, exato. Gente, seguinte, tô para demitir uma. Ai, gente, nada vale a nossa paz. Não vale, não vale. Não vale mesmo. Gente, já são 8h10. Tem algumas outras coisas para a gente falar em relação a conteúdo, mas acho que a gente deu uma pincelada sobre a Patrícia em si. Se vocês animarem, a gente pode marcar outra live para falar sobre captação de conteúdo, entrando em alguns aspectos mais técnicos, para a gente aprofundar um pouco mais no funil que eu falei com vocês, sabe? Mas eu acho que deu para você. Ana, meu Deus, eu quero fazer xixi, cara. Eu tô segurando aqui já. Mas na semana que vem vai ter. Eu não sei, né? Porque eu vou estar de mudança, mas eu vou falando para vocês. E aí, eu queria que vocês também, depois, me dessem algum insight que vocês pegaram sobre o que a gente conversou aqui. E se vocês fizerem, tá? Algum conteúdo bobo, quero conteúdo bobo. Me marquem porque eu quero ver. Me mandem, tá? Porque eu quero muito ver. Lê, deixa a live gravada por um dia, por favor. Ah, as próximas, né? Gente, a gente vai fazer a live no YouTube depois, tá? E aí eu vou deixar elas uma semana lá. Só que eu ainda não consegui arrumar a ferramenta que faz transmissão pro YouTube. Assim que eu conseguir arrumar, a gente começa a fazer lá. E aí lá eu deixo uma semana, tá? Essa daqui vai só para comum. Beleza? Gente, vocês gostaram da live? Fez sentido para vocês? Deu para captar essa essência aí de conteúdo? Na próxima live eu quero falar um pouco mais aprofundado, tá? Em questões técnicas, para vocês entenderem o raio do funil.
A gente podia mudar o nome. Vamos colocar outro nome. Qual o nome que a gente... Pirâmide de cabeça para baixo. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou lá, porque senão tá complicado no bexiga aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê na próxima. Eu vou avisando vocês. Tá bom? Beijo, Cris. Tô chegando em BH, viu? Me adota. Gente, beijo, viu? Obrigada. Beijo.